Muito bem, seja bem-vindo ao nosso canal de Olho no Cristianismo. Deus abençoe você, abençoe seus familiares, seus planos e projetos, que você possa experimentar a maior de todas as bênçãos, que é ter a presença constante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como centro da sua vida, né? Sentado no trono da sua vida, sendo o principal, primeiro e único na sua vida, né? Que você possa ter essa vivência, você e seus familiares possam ter essa vivência. E aí vocês experimentarão o melhor desta terra e também o melhor do futuro, que é viver eternamente com Cristo. Nós estamos finalizando a nossa série de conhecimentos bíblicos, né? A nossa série é baseada aí, né, no guia de estudos Siga a Bíblia, Alcancemos Mais, né? E o estudo número 13, Vivendo como Ministro do Evangelho, né? Vivendo o ministério, né? Mas antes, vou repassar com vocês aqui os temas que nós já estudamos, vocês já estudaram conosco. Nós estudamos sobre a Bíblia, nosso primeiro estudo, nosso segundo estudo, o grande problema do mundo, né? O mundo tem um grande problema, nós estudamos sobre ele. O plano da salvação, estudamos muito sobre esse tema, né? Que é o principal, né? Um dos principais, é o principal, né? Tema que a salvação é o desejo, o maior desejo de Deus para nós é nos salvar, né? Estudamos também sobre a santificação, o crescimento em Cristo, né? O selo de Deus e a marca da besta, estudamos sobre esse assunto. Sinais da segunda vinda de Cristo, né? Olha só, os 1000 anos e a nova terra, esse período aí após a segunda vinda de Cristo, né? Estudamos sobre ele, né? A igreja verdadeira, você não pode perder esse tema, tá? Assista esse aí sobre a igreja verdadeira, que é muito importante. O pecado imperdoável, né? Existe um pecado que Deus não perdoa? Interessante, né? Os rituais da igreja, né? Os ritos da igreja, batismo, Santa Ceia, a importância deles na vida do cristão. Um novo estilo de vida, né? Você não pode perder esse estudo também. E o penúltimo, né? O 12º, os dízimos e ofertas, a importância da fidelidade a Deus no avanço da obra, da missão, né? E o nosso 13º, né? Vivendo o ministério, né? Vivendo como ministro do Evangelho. Muito bem. E nós vamos entender agora nesse texto, né? Um texto que é a nossa introdução. Aqui nós teremos o direcionamento, né? E algumas respostas já iniciais de como que se vive o ministro do Evangelho. A partir de então, nós iremos confirmá-las, né? Com textos bíblicos. Vamos lá, acompanha conosco aí. Olha só, através do Evangelho recebemos perdão, paz, conhecimento, alegria, prosperidade, esperança, os dons e muitas outras bênçãos. Olha que riqueza. Diante de tantos privilégios, corremos o risco, né, de juntar tudo para nós de forma egoísta. Não podemos correr esse risco. Quem nos adverte a respeito dessa dificuldade aqui, desse problema que pode acontecer, que pode ocorrer, é o Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Deus não lhe concedeu nenhum dom, que Deus não lhe deu nenhum dom. Todos nós temos uma habilidade, um dom. Cada um pode usar o dom que tem para levar esperança ao mundo. No final, a diferença entre as pessoas aprovadas e reprovadas será definida pelo uso fiel dos dons que nos foram confiados para o nosso ministério de amor. Que ministério é esse? Como nos preparar para cumpri-lo? É o que nós vamos compreender agora, né? Como nós devemos ser, né? Como ser um instrumento nas mãos de Deus para o cumprimento da missão. Ok? Olha só, olha a primeira pergunta. O que, de acordo com a afirmação de Jesus, devemos ser?
Olha só o que ele disse. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Olha o 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Além de ser um privilégio, né? Jesus falando para os discípulos, mas isso aplica a nós também. Nós somos ministros de Cristo. Todo aquele que avança na missão, que leva o evangelho de Deus, né, é ministro de Deus. Não é? Olha só isso. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Né? Qual que é a função do sal na alimentação? Né? Nós vemos aí, né, em vários programas de culinária, gastronomia, né, canais no YouTube, em que os chefes, né, os chefes de cozinha, eles falam abertamente, olha, o sal traz sabor, realça o sabor, né? Então, ou seja, o sal é fundamental ali na construção de sabores, né, em cada refeição. Chega no restaurante ali, né? Você faz o pedido, o garçom chega, você pode perguntar, né? Todas as etapas ali, ou conversar com o chefe, né? Foi feito assim, 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 tal. Foi construído assim, 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 dessa forma. Tanto de sal. As receitas, né? Já vêm prontas. Tanto de sal, tanto disso, tanto daquilo, né? É fundamental. O sal, ele traz sabor. Ele dá um certo sentido ali àquele alimento, né? Você olha no seu prato ali o alimento, tá bonito, né? Tá com uma, né? Tá bem organizado ali, bonito no prato, colorido, bacana. Mas se você coloca até a boca ali uma parte do alimento e tá sem sal, perde o sentido de você terminar de comer aquele prato, né? Nossa, mas tá sem sal, né? Ou seja, traz sabor, traz sentido, né? É o que nós devemos fazer, levar sentido à vida das pessoas. É através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela dá sentido, ela dá direção, né? Ela dá prazer, né? Ela traz sabor à vida das pessoas, né? E nós como ministros, você como ministro, né? Você precisa avançar com essa palavra, né? Ministros e ministras, né? Precisamos avançar com a palavra de Deus para levar sentido à vida das pessoas que estão carentes lá fora do verdadeiro evangelho. Né? Porque o que nós estamos vendo por aí muitas vezes é um evangelho que, né, destoa, né, a vizinha demais o evangelho eterno de Deus. Né? Se nós fizermos uma pesquisa aqui no YouTube, nós vamos achar aí uma quantidade significativa de canais denunciando esse evangelho que não é eterno, denunciando umas práticas religiosas que tem em algumas instituições, algumas igrejas, que nada tem a ver com a proposta aqui de Jesus Cristo na sua palavra. Então nós precisamos levar o evangelho eterno, levar sentido, levar sabor, né? A palavra de Deus traz alegria. Olha só, olha como que nós começamos o texto aqui, ó. Através do evangelho recebemos perdão, paz, conhecimento, alegria, prosperidade, esperança. Temos que levar isso para as pessoas, né? Porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo, né? Quando nós estamos andando em algum lugar escuro que nós não conhecemos, né? A chance de nós tropeçarmos, nos machucarmos, cairmos é muito grande. Então, fazendo esse paralelo com a palavra de Deus, né? Nós somos a luz do mundo. Então, quando nós levamos o evangelho eterno até as pessoas, a chance deles caírem, deles pecarem, deles desagradarem o coração de Deus é mínima, né? E o que Deus espera é que seja nula mesmo, zero, através da sua palavra, né? O fato de nós sermos pecadores, sermos a natureza pecaminosa, não é respaldo, né, para nós vivermos pecando, pois pelo contrário, devemos abandonar os nossos pecados, é assim que a palavra diz. Para isso que nós nos tornamos templo do Espírito Santo,
Para isso que nós nos tornamos santuário do Espírito Santo, para que ele possa guiar a nossa vida. E a cada dia que passa, ou a cada dia que passar no processo de santificação, eu vou diminuindo os meus pecados. Mudando de vida, um novo estilo de vida, né? Olha que coisa impressionante. Então, a palavra de Deus é luz, né? O salmista deixou bem claro: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Ou seja, quem tem a Bíblia, quem tem a palavra de Deus, quem anda de acordo com a vontade de Deus, não anda em trevas, não anda em escuridão, né? Isso é muito importante. Atos 1:8. Olha só, olha o que diz lá em Atos 1:8, né? Mas recebereis poder, né? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Não é? Ou seja, o que nós somos, além de sal e luz para o mundo? Testemunhas de Cristo. Porque nós cremos nele, nós somos transformados por ele. E aquilo que aconteceu conosco, nós vamos testemunhar a outras pessoas. Nós vamos testemunhar aquilo que Deus fez na minha e na sua vida. E aí, através do nosso testemunho e ação do Espírito Santo, né, as pessoas crerão em Cristo Jesus para a salvação delas, né? Deus seja louvado por isso. Olha só, pergunta número 2. Qual é a dádiva, né, do Espírito Santo àqueles que o aceitam? Olha só, Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Olha só, Gálatas 5:22 e 23. Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, qual é a dádiva do Espírito Santo? Um estilo de vida baseado nesses frutos. Então, se você tem o Espírito Santo na sua vida, se o seu corpo é o templo dele, as pessoas verão nas suas atitudes, nas suas decisões, nos seus pensamentos expressos, no seu vocabulário, na sua forma de viver, amor, alegria, longanimidade, paz, benignidade, né, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ok? Isso será o seu testemunho, será o reflexo da ação do Espírito Santo na sua vida. Isso é fundamental, você compreender, né? Mansidão, domínio próprio, né? Vamos lá, Coríntios agora, 1 Coríntios 12, 7-11, para nós entendermos e completarmos aí o nosso raciocínio sobre a dádiva do Espírito Santo. 12, 7-11. Olha só. Presta atenção. Qual é a dádiva do Espírito Santo? Vamos fechar aqui agora com essa bênção aqui, ó. 1 Coríntios 12, 7-11. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Tem um objetivo a ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Olha só. Mudar a minha vida para que eu possa estabelecer um relacionamento com Cristo, né? E a vida dos outros também, através do meu testemunho, do meu agir como instrumento de Deus, né? Vamos lá. Olha só. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, o Espírito Santo, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, no mesmo Espírito, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. Olha só que interessante. A um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo-as
como lhe apraz, de acordo com a sua vontade, a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Olha como que o Espírito Santo trabalha. Olha o método dele, olha a dinâmica de trabalho dele. Né? Ele oferta os dons, ele concede os dons a cada um para que haja, para que o avanço da obra de Deus seja dinâmica, que ela abarque todos os pontos. Né? Aqui é um resumo, ele concede muito mais dons. Né? Olha só, é um resumo de como que ele trabalha. Alguns dos seus instrumentos, né? Instrumentos de Cristo para o avanço da obra. Você vai nessa direção, você vai naquela, você vai na outra, você trabalha dessa forma, tal, para que possa ampliar. Olha como que ele é dinâmico, olha como que ele é pedagógico, olha a metodologia de trabalho do Espírito Santo. Como sal da terra e luz do mundo, agora ele divide, né? O que Jesus Cristo diz que nós somos? Sal da terra e luz do mundo. E depois, Gálatas aqui, ó, 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é o quê? Né? Amor, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Depois que você reflete as características da ação do Espírito Santo direto na sua vida, olha só, você agora vai receber um dom dele, né? De acordo com o que você pode desempenhar, né, na obra do Senhor, você vai receber um dom dele e vai nesse caminho. O outro recebe uma outra habilidade dele, vai no outro caminho. O Espírito de Deus, ele nos conhece. Ele sabe naquilo que nós somos bons, né? E ele quer usar as nossas habilidades no avanço da obra. Uns para o conhecimento, em destaque no conhecimento, né? Estudam bastante aí, né? Apresentam a palavra de forma eloquente. Outros são para oração intercessória, para interceder pela igreja, para interceder pelos missionários, para interceder pelo povo, orar pelas pessoas, né? Outros são para discernimento de espíritos, saber se uma mensagem que está sendo apresentada, né, seja onde quer que for, se ela provém de Deus ou não. Não é? Que espírito é que está falando ali? Isso é para edificação ou não? Não é? Isso é importante. Outros têm a capacidade, né, foram ofertadas a eles bênçãos financeiras, não é? Para poder ajudar, contribuir, financiar a obra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele está no controle do avanço da obra de Deus. Nós já aprendemos isso, né? Cristo veio, fez o sacrifício, né? Executou o plano da salvação, foi para interceder por nós no santuário celestial, continuar o seu trabalho, não é? E deixou quem? Um consolador. Não nos deixou órfãos. E esse consolador, que é o Espírito Santo de Deus, ele está direcionando o caminho, preparando aí, né, os corações, agindo constantemente, incessantemente, para que o maior número de pessoas, e nós temos que ser realistas, para que o maior número de pessoas aceitem a Cristo e sejam salvas, né? Nós sabemos que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, todos. Mas nós sabemos que nem todos serão, né? As pessoas têm um coração fechado aí para as coisas de Deus, né? Mas o próprio Deus criou, né, o ser humano com o livre-arbítrio, ok? Mas o nosso desejo, né, é que as pessoas se arrependam, aceitem a Jesus e vivam eternamente com Ele, né? Muito bem. Olha só. Nossa terceira pergunta aqui, ó. Quais são os dons de capacitação na igreja e qual o seu objetivo? Efésios, vamos lá, Efésios 4, de 11 a 15. Olha só, Efésios, capítulo 4, de 11 a 15. Olha só. Ele mesmo, olha só a confirmação, a continuação do texto anterior. Ele mesmo, quem? O Espírito, concedeu a uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Olha só, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o povo ao erro. Não é? Olha só, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça do corpo. Quem? Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que coisa impressionante, né? Então, o Espírito, ele concede os dons ali, né? Uns para apóstolos, né? Outros para evangelistas, mestres, pastores, profetas. Primeiramente, para o aperfeiçoamento, fortalecimento do grupo, do corpo de Cristo na palavra, para depois avançar com a missão, né? Para que nós possamos crescer como corpo de Cristo, né? Varonilidade, né? Ou seja, ficarmos adultos, fortalecidos na palavra, e não como meninos que são agitados, né? Vai de um lado para o outro, né? Qualquer vento de doutrina, qualquer ideia nova, a pessoa já vai, deixa eu ver o que é. Não, não, não. Não é? Quem está firmado, né, na palavra de Deus, na doutrina, pode chegar a qualquer outra doutrina, qualquer conversa, que ele não vai não. Né? Ele está firmado, ele conhece a palavra, ele tem um relacionamento com Deus. O Espírito Santo de Deus habita no corpo dele, fala com ele, olha, isso não provém de Deus. Porque essas mensagens desses homens aqui, olha só, verso 14. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Muitas dessas mensagens que são pregadas aí são um pseudo-evangelho, é um falso evangelho. Né? E as pessoas são levadas pela alienação ao erro. E elas acreditam, são pessoas humildes, pessoas simples, que não entendem a palavra, não tiveram acesso ao total da palavra. Por isso que o Espírito aqui, ó, o Espírito faz o quê? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Para sair para pregar o evangelho verdadeiro. Olha só. E outros para pastores, né? Tomar conta da igreja, mestres para ensinar. Por quê? Para que nós não continuemos como crianças. Para anunciar o verdadeiro evangelho às pessoas que estão lá fora, sendo enganadas, alienadas com um evangelho que não tem respaldo aqui na Bíblia. E nós já estudamos isso, né? No estudo anterior aqui, ó, sobre dízimos e ofertas, né? Muitas dessas instituições têm se tornado verdadeiras empresas, né? Visando lucro realmente. Então, assim, as pessoas são alienadas, né? Praticamente têm a sua mente corrompida para praticarem um evangelho que não é bíblico. Mas Deus está de olho. Deus está de olho e no tempo certo ele vai cobrar, né? Ele vai dar a cada um a sentença por fazer tropeçar os pequeninos dele, né? Olha que bênção aqui, ó. A nossa pergunta número 4 aqui, ó. Nossa pergunta número 4. Aqui, ó. O que Deus espera de mim quando descubro os meus dons? 1 Timóteo 4:4. Olha só. O que Deus espera de mim quando descubro os meus dons, né? Quando eu recebo dele os dons, o que ele espera? Ele espera de mim aqui, ó. 4:14, desculpa. 1 Timóteo 4:14. Olha só.
O 4 aqui que eu havia falado, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça. Nada é recusável. Nós não devemos recusar, tá? Os dons que Deus nos ofereceu, nos ofertou, nos concedeu. Agora o 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Né? Então aqui, ó, o apóstolo está falando aqui, ó, para a igreja de Éfeso, aqui, ó, novos, vocês receberam dons, estão se convertendo, estão mudando de vida, receberam dons, não sejam negligentes, não despreze o dom que vocês receberam, porque vocês receberam mediante profecia, é dado por Deus, foi profetizado sobre isso, não é? Então aqui, ó, é algo santo, santificado, sagrado, por imposição de mãos. Não é? Isso se aplica a nós hoje. Qual é o seu dom? É cantar? É pregar? É orar? É interceder? Não é? É trabalhar no ministério da recepção ali, né? As pessoas chegam na igreja, você recebe os visitantes, os irmãos, com um sorriso no rosto, com alegria, né? Que faz a pessoa sentir vontade de retornar à igreja, né? É o ministério ali da zeladoria, da limpeza, dos serviços gerais, que deixa o templo bonito, né? Coloca flores lá assim e tal, do jeito que esse ministério faz, muito bem feito nas igrejas. As igrejas estão limpas, aconchegantes, né? Tá tudo certo. É esse o seu ministério? Você trabalha com os jovens, com os adolescentes, com as crianças? Qual é o seu ministério? Qual é o dom que você recebeu? Execute-o bem. Você dá estudos bíblicos? Você gosta de sair com folhetos, estudos, tem um estudo aqui, tem um estudo ali, estuda com não sei quantas famílias? Esse é o dom que você recebeu? Execute-o bem. Faça o bem, não negligencie o dom que você recebeu de Deus. Não despreze o dom, porque você foi ofertado, né? Foi concedido a você um privilégio. Participar da obra de Deus, participar do avanço do evangelho, não é fardo, não, é um privilégio. É um privilégio ser o sal da terra, é um privilégio ser a luz do mundo, é um privilégio ser um apóstolo, um profeta, um pregador, um pastor, um mestre, né? É um privilégio para nós. E o Espírito Santo está querendo ofertar dons a todas as pessoas, mas infelizmente às vezes nosso coração é muito fechado para isso, né? Mas ele tem o desejo de chamar todos para distribuir dons, maravilhas, né? Para avançar com a obra, para Cristo poder voltar o mais rápido possível, né? Precisamos abrir o nosso coração para o Espírito Santo agir em nossas vidas. Isso é muito importante. O que a Bíblia diz que somos após o batismo? 1 Pedro 2,9. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Olha só. Vós, porém, sois, olha só, raça eleita. Aqui tem um status incluído. Raça eleita. Depois do batismo, batizamos, né, damos a demonstração pública de que cremos em Cristo. O batismo é isso, né? Ali firmamos uma aliança com Deus. As pessoas percebem, olha, mudou de vida, aceitou a Cristo, estudou, compreendeu, batizou, fechou ali, firmou uma aliança com Cristo, né? Nos tornamos o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? Agora tem um objetivo, tem um status, né? Um status elevadíssimo, né? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, raça eleita. Olha que benção, não é para qualquer um não, hein? O desejo de Deus é que esse status aqui se estendesse a todos. Mas pelo livre-arbítrio, a maioria não quer.
Mas mesmo assim, vamos anunciar a eles a palavra de Deus. Então, esse status aqui, ó, se torna algo, né, bacana, show de bola, né? Muito bom. Olha só. Agora tem um objetivo, né? A fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, ou seja, eu conheci a Cristo, estreitei meu relacionamento com Ele, formalizei minha aliança com Ele através do batismo, agora eu vou anunciar a outros o que Ele fez na minha vida, para que Ele possa fazer também na vida dos outros, né? Avançar com a obra, né? Assim como Ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, eu vou levar essa mensagem a outros para que outros também possam sair das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, né? Olha que bênção. O que Jesus nos pede hoje? Mateus 28, 19 e 20. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Olha só. Ide, a grande comissão, ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No verso 18 aqui, ó, mais importante, a grande comissão é o subtítulo. Jesus, aproximando dos discípulos, falou dizendo assim, ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é o mais importante. Quem está comissionando você a avançar na missão, a pregar o evangelho, a levar as boas novas de salvação, a testemunhar do que Cristo fez na sua vida para os outros, é quem tem toda a autoridade no céu e na terra. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que você possa experimentar a bênção de ser guiado pelo Espírito Santo nessa missão importantíssima. É um privilégio para mim, para você, anunciar as boas novas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus te abençoe, que essa série de estudos, conhecimentos bíblicos possa fazer diferença na sua vida, que você continue conosco aqui no canal, né? Comentando, participando, compartilhando os nossos vídeos, porque vem muito mais, né, estudos aí, temas importantes para o crescimento, né, da minha e da sua vida. Deus te abençoe, abençoe seus familiares e até a próxima.